Olá, esse é o podcast Falando de Loja, eu sou o Hermelino Espíndola. Eu sou o Bruno Oliveira. E, como sempre, trazendo assuntos focados no varejo, falando de loja, não é? Trazendo dicas práticas que a gente considera relevantes e que realmente ajudam a equipe a performar melhor, a entregar resultados melhores. A gente sabe que boa vontade não paga a conta, como eu costumo lembrar, não é? Então, no último episódio, nós falamos sobre técnicas de vendas, né? Sobre o processo de vendas e tal. E a gente ficou de dar uma continuidade no tema, né? Porque então, interessante. O que você acha de a gente falar de... Assim, você me questionar sobre dicas práticas, sobre situações que a gente tem muita experiência de convivência e tal. Né? Então, a nossa ideia hoje é pegar situações muito comuns que acontecem na loja, nessa interação ali, clientes e vendedores, e formas de você contornar algumas dicas, algumas maneiras de agir para tentar chegar na melhor solução possível, né? Que agrade o cliente, seja respeitoso e que no final resolva o problema, né? Que resolva o problema do cliente, né? Exatamente. Essa é a ideia, que você consiga atender a demanda do cliente ali, achar a melhor solução, nem que seja para o cliente que não tem a possibilidade de atender ele na hora, mas sempre dá um encaminhamento, né? Resolver a questão, né? Excelente. Porque isso é importante para o vendedor também. Às vezes você perde muito tempo ali perder entre aspas, né? Com o cliente, fica ali tentando, insistindo tal, numa situação que já nasceu morta, né? Então a nossa ideia aqui hoje é pegar situações que acontecem, que a gente já viveu na prática, relatos de vendedores que a gente já teve, já viveu como cliente também, né? Com certeza. Que a ideia é trazer isso e poder fazer. Então, assim, antes de tudo, queria pedir para você já deixar o like, deixar um comentário, compartilhar nas redes sociais esse vídeo para quem você acha importante. Se estiver ouvindo o podcast também, marcar a gente lá, dar o favoritar, né? Com certeza, isso faz a diferença. Primeiro, esse é o nosso pagamento. E segundo, a gente leva a informação para quem pode ser relevante, pode fazer a diferença. Né? Daí que a gente poder ajudar você a melhorar os resultados e com isso contribuir como um todo aí, né? Com certeza. Pensando em dicas práticas do dia a dia, que a gente pode passar dias aqui falando sobre esse assunto, né? Porque situações são as que a gente mais enfrenta. E antes até de mais nada, eu gosto até de lembrar o seguinte, como é importante, quando a gente está falando com o time de vendas, com os colaboradores, é importante fazer esse disclaimer, essa ressalva. O que eu quero dizer? Quando a gente passa técnicas, quando a gente dá dicas de atendimento, do processo da venda, às vezes os vendedores menos experientes, ou até por não entenderem o propósito, eles raciocinam da seguinte maneira: você passa uma dica, dá uma técnica, por exemplo, como é que você aborda o cliente, como é que você inicia um processo de sondagem e tal, ou como é que você contorna uma objeção. Sim. E aí o vendedor, ele aplica a técnica e aquilo não dá certo com aquele cliente, ele acha que pronto, olha, me ensinaram uma técnica, ou eu tenho uma técnica aqui que não funciona, eu apliquei e não deu certo. Então é importantíssimo a gente lembrar que no processo que venda é uma relação humana como outra qualquer. E como toda relação humana, não é matemático, não é física, né? Na física você calcula, como a gente dá o exemplo, né? Como é que eu mando um foguete para Marte? A Terra está girando, Marte está girando, o Sol está girando, sei lá, mas você consegue matematicamente calcular e com absoluta precisão chegar no destino. A relação humana não. O que eu quero dizer? Todas as dicas, as técnicas, os conceitos que a gente traz, eles têm uma taxa de performance, não é? Então, eu digo sempre o seguinte, se você não fizer aumentar nada... a sua probabilidade, né? Exatamente. Então, se você estava com 30% de taxa de conversão, ou seja, de cada 10 clientes, 3 estavam levando, vamos tentar otimizar isso aí, aplicar uma técnica de tal maneira que você vá para 50%. Então, o que significa? É um crescimento extraordinário. Sim. Você sai de 3 em 10 para 5 em 10. Você quase dobra o teu faturamento, mas ainda de 10, 5 você vai perder. Sim. Então, é importante a gente lembrar isso, que o vendedor ouve muito não, né? Exatamente. O bom vendedor é aquele que transforma cada não, primeiro sabe que houve não, e transforma cada não em desafio para o próximo. Onde é que eu errei, o que eu falhei, o que eu não fiz, o que eu fiz demais.
que eu acabei comprometendo a venda ou eu não consegui fechar a venda. Mas, ainda assim, a gente sabe que é uma taxa de sucesso. Então é importante a gente fazer isso para que você não se desmotive. Tentei 1, 2 vezes, não deu certo, não vou aplicar mais. Não é assim. Você precisa ter uma persistência e lembrando sempre o seguinte: o segredo da perfeição é a repetição. Quanto mais você aplica, quanto mais você se exercita, mais você desenvolve a habilidade e tende a fazer isso de maneira mais perfeita, mais objetiva, atingindo realmente o resultado com uma eficácia maior, não é? Então, lembra sempre o seguinte: o segredo da perfeição é a repetição. Você repete, repete, repete e acaba evoluindo. Mas chega de conversa, vamos na prática. Vamos lá, Bruno, levanta a bola e dá uma sugestão de BOs que a gente inventa aí. Uma que é bastante comum é o cliente chegar acompanhado para a venda, né? Sim. Aí o acompanhante pode ser N situações, pode ser filhos, criança, Sim. pode ser uma amiga, Sim. a avó, que veio dar opinião, às vezes só está passeando e tal. Sim. Então, assim, e é bastante comum, né? As pessoas comprarem com outras pessoas junto. Então, o cliente final não está sozinho, né? Exato, ótima sugestão. Eu sempre lembro o seguinte: o acompanhante ele pode ser ou um vendedor auxiliar ou aquele que impede a venda, que atrapalha a venda. Sim. Então, é importante ter essa percepção, essa análise, que isso vai conduzir a uma atitude mais adequada. O que eu quero dizer com isso? Exemplo, vamos começar até um passo atrás. Geralmente, quando a gente vai sair para ir num lugar ou ir fazer uma compra e tal, e quando a gente tem a oportunidade, a gente convida um amigo, a gente convida um parente, um irmão, um cunhado, enfim, para acompanhar. E começa pelo raciocínio básico. Quando você chama alguém, né? Vamos ali, eu vou comprar um tênis, vamos ali comigo, me ajudar a escolher e tal. Quando eu fiz esse convite, né, o que eu deleguei para essa pessoa? Né? Eu pedi para ela, me ajuda a comprar, me ajuda a escolher. Então, ela vai para essa situação, ela vai te acompanhar com isso na cabeça. Sim. Bom, ele me chamou para dar palpite, então eu vou lá dar palpite. Às vezes, isso pode ser um peso no atendimento, porque você faz uma sondagem, atende o cliente está com um amigo ali e tal, e você entende o que o cliente está buscando, tal, você vai ali, traz as opções, deixa eu te mostrar uns modelos, eu entendi, para você usar na academia e tal, eu estou com esses modelos aqui, nessa faixa aqui de valor que você está pensando pagar e tal, enfim, ou seja, traz aquilo que vai, né? Aqui já cabe até mais uma dica extra, que é por onde começar a mostrar. Sempre comece pelo mais caro do nível do cliente que você está atendendo. Eu digo sempre o seguinte, prestando atenção aí, que não é o mais caro da loja, não é? Mas sempre pelo mais caro, porque isso a gente chama de técnica de ancoragem, não é? Se você começa pelo mais barato, o valor que você coloca na cabeça do cliente de referência é aquele ali. Então, sabe, eu já vi... Deixa eu fazer uma pergunta então nesse sentido. Faça. Aí depois a gente retoma. Pegando os casos, vamos supor, de tênis, eu quero ver um tênis da academia e o cliente chegar, eu quero pegar, vamos supor, uns R$500 num tênis, mais ou menos. Quero um tênis de R$500. Até onde acima e até onde abaixo, assim, em torno desse valor, ótima pergunta, o vendedor deve ir ou pode ir sem abusar do cliente, né? Porque aquele cliente... Sem passar uma impressão ruim pro cliente, né? Tipo pediu assim... 500, traz um de 1.000. Fala, pô, tá muito fora, né? Ou traz lá um de 199. É possível? Tá muito longe? Sim, ótimo. Como é que funciona? Boa. Então vamos lá. Recapitulando do começo. Primeiro, entender exatamente o que o cliente está procurando. Se você tem convicção, vamos pegar esse exemplo eu sugiro sempre começar pelo mais caro, porque o exemplo, até o comentário que eu ia fazer é o seguinte: eu já vi gente atravessar o shopping e para o outro lado do shopping para comprar um sorvete, porque aqui é R$5 e lá é 3. Então, por causa de R$2 o cliente atravessa um shopping, né? Estou dando um exemplo aqui aleatório, mas isso acontece. Por quê? Porque o que ancorou na cabeça do cliente foi 5, 3, então ficou caro o 5.
Não é? E quantas vezes, por causa de às vezes uma diferença de R$50, você fala, vou comprar aqui mesmo, porque você está comprando uma geladeira de 4.950, a outra ali é 4.900, você fala, cara, não vou voltar lá, o preço está muito pertinho, e é R$50, dá 10 sorvetes daquele, né? Então, proporcionalmente é muito maior, mas porque está ancorado num valor ali próximo de R$5.000, então 50 fica desprezível, entre aspas, e a pessoa acaba, às vezes, tomando esse tipo de decisão. Então, por isso que é importante você ancorar num valor mais alto, porque, né, agora, dentro da faixa que o cliente tem a expectativa, a não ser, esse caso que você está colocando, que você, como vendedor, tem convicção que você tem um produto que é muito mais adequado, que vai atender muito melhor a expectativa do cliente, só que está bem fora da faixa de preço. Então, nessa situação, o que cabe? Por exemplo, se eu estou atendendo você, você entra na loja, eu vou te atender e você diz, eu estou querendo tênis para academia e tal, mas na faixa aí de uns R$500. O que você tem aí? Um exemplo, né? Sim. Aí eu vou, ok, legal, vou interagir com você, vou tentar, né, saber das suas preferências, ter alguma preferência de cor, alguma coisa uma marca específica e tal, parará, conversando com você. Eu entendo que o que vai resolver o teu problema é um de 1.000 que eu tenho aqui. Não é? O que eu vou fazer para você? Eu vou pedir permissão para você. Olha, apesar de você ter me falado, deixa eu só te mostrar, só para você ter uma ideia do que eu estou querendo dizer para você em termos de entrega, ou seja, de amortecimento, disso, daquilo. Vamos supor que você comentou comigo que você tem dor nas costas. Sim. E você tem uma pisada errada. Tem uma pisada, tem uma supinação, uma pronação, ou seja, pisa torto para fora ou para dentro e tal, e isso tem te incomodado, e você quer uma coisa melhor e tal. Aí você pede permissão, olha, né, deixa eu te mostrar, só para você ter uma ideia. Tá? Ele está um pouco fora desse padrão que você está me pedindo, mas só para você ter uma ideia, o que eu quero dizer para você. E vai lá, vai pegar esse tênis de 1.000 e vai dar uma demonstração encantadora para esse cliente. Fala, olha, está bem fora, ou seja, não estou tentando achando que você é um trouxa, eu não estou achando que você é um abestado, como dizem, né? Enfim, não, eu respeitei a tua condição que você colocou, mas eu acho que isso aqui vai atender muito melhor para você e eu tenho a solução para você, que é o quê? Você pode parcelar, fica bem fora do que você está querendo, mas primeiro, vai durar muito mais, aí eu vou argumentar, vai resolver o teu problema de maneira encantadora e nessa faixa de preço, vai resolver, mas você pode resolver de uma maneira muito melhor. O que você acha? Eu parcelo isso aqui para você e tal. Entende? Você apresenta uma solução, pediu permissão, né? Posso te mostrar só para você ter uma ideia e tal. Quando você faz de uma maneira bem colocada, negociada, pedindo permissão, o cliente percebe que a intenção foi positiva, de resolver o problema do cliente de uma maneira satisfatória, etc. e tal. Não é? Então, mas sempre, lembra do exemplo da geladeira que eu coloquei aqui, sempre começa pelo mais caro, dentro do padrão do cliente. Porque se você tem o de 199, né, e você começa por ele, vamos supor que você está com um modelo lá na promoção, e aí não é aquele e tal, e você, eu tenho outro aqui, aí você vai para a faixa de 500, o que ficou na cabeça do cliente? Eu tenho um tênis a 199, vou pagar 500 num tênis, né? Então fica, essa ancoragem, ela tem um efeito de influência muito forte na cabeça dos clientes. Sim. Então por isso que é importante a gente chama de ancoragem mesmo, tanto que tem loja que coloca produtos mais caros ali e o que ela quer vender do lado aqui, para quê? Para ancorar a cabeça do cliente nesse valor. O cara olha, nossa, R$1.500, aí ele olha o outro de 700, puxa, tá metade do preço. Sim. Esse aqui, e é uma qualidade muito próxima e tal, esse aqui ficou super barato perto do outro, né? Mas se você começa pelo de 700, nossa, R$700, meio salário mês, alguma coisa assim nesse sentido, a pessoa então é importante você saber lidar com isso, não é? Por que eu faço essa observação? Porque muitos vendedores, na intenção de trabalhar promoção, começa já de cara pela promoção. Não é? Agora, se você tem realmente a promoção, mostra tal, trabalha um produto mais alto, a hora que você apresenta, e eu tenho um outro aqui que está na promoção, que a promoção fica absurdamente barata, né? Então esse é
é um ponto importante no processo da venda que os vendedores precisam estar atentos, né? Mas vamos à questão principal que você levantou do cliente acompanhado. Eu estava lembrando o seguinte: o acompanhante pode ser um vendedor auxiliar ou pode ser aquele que empata a venda, aquele que atrapalha a venda, não é? Então, compete ao vendedor estar atento para perceber se aquela pessoa é um vendedor auxiliar. O que é o vendedor auxiliar? É aquela pessoa que reforça, que elogia. Puxa, olha que legal, nossa, olha, leva e tal. Então, já comprei desse. Não atrapalha, deixa o que o colega está vendendo, né? Deixa ele vender. Aí você só vai entrar com os complementos, com os adicionais, etc. e tal ali, né? Então, mas nem sempre é assim. Quase sempre, aliás, é o contrário. Você tem o acompanhante, o amigo que está junto. Como não é ele que está comprando, existe um fator psicológico aí, né? Uma certa inveja, um certo desconforto na pessoa, assim, poxa vida, ele está comprando e eu não, né? Vou continuar com o meu velho aqui, ou eu gostaria de comprar e não estou podendo e tal, né? Aí bota defeito. Ah, mas vamos dar mais uma volta, vai comprar logo, Sim. Né? Olha, né? E tem o especialista. Né? O especialista é terrível, aquele que gosta de mostrar, afinal de contas, você chamou a pessoa para dar palpite, o que ela vai fazer? Ela vai dar palpite, né? O especialista é terrível, que ele começa a dar, não, porque eu entendo, eu sei como é que é e tal, enfim, a pessoa tem uma certa arrogância. Sim. Então é mais complicado você lidar, especialmente quando você percebe que o cliente gostou do produto que você trouxe, né, do modelo que você trouxe e tal, e a pessoa e o outro tá, não, mas você está querendo comprar logo, tal, vamos dar mais uma voltinha, não sei o quê, porque eu conheço, eu entendo isso aí, pode não estar muito legal e tal, né? A dica que eu dou é o seguinte: quando você tem essa situação do acompanhante especialista, a boa recomendação, a boa técnica é a seguinte: primeiro, não despreza a pessoa, porque tem vendedor que, como é antipático, às vezes a pessoa fica antipática, fica tentando, tipo assim, né, bloquear a pessoa, falar só com o cliente, e aí é pior, porque o cara se sente desprezado e tal, então não despreza, dá atenção para a pessoa que está se colocando de maneira assim. Só que como é que você faz? Qual é a boa recomendação? Você puxa o nível, já que ele é especialista, então você, que legal que você conhece, você sabia que, aí você pega ali que esse detalhe aqui, esse cabedal, ele tem essa trama aqui de Nietzsche, porque foi desenvolvido e aí você vai, né, com esse cabedal, com essa entressola, e essa ranhura aqui no solado e papapá, que é desse material, foi desenvolvido pela NASA, enfim, ou seja... Mas não pode mentir, tem que conhecer o produto, né? É isso que eu ia falar, o requisito é que você tem que estar treinado com o produto. O vendedor que não conhece o produto não vende, mostra. Já se lascou nessa aí. Exato, não tem argumento. Então precisa estar conhecendo o produto, conhecer o produto é fundamental. Se você tem um conhecimento de produto e você puxa o nível, que bom, você que conhece, olha que detalhe interessante, deixa eu te falar, sabe? Aí, você sabia que isso aqui é assim, 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 não é verdade? Você que conhece. Quando você fala, você que conhece, não é verdade, uma pergunta fechada, buscando confirmação, a pessoa, como ela se colocou de maneira arrogante, ela não vai dizer que ela não sabe, sim, ela vai concordar, ela tende a concordar, tal, e ela vai quietar. Dá uma baixada na bola. Ela baixa a bola, porque ela fala, né? Eu levantei a bola aqui, o cara levantou mais ainda e eu engasguei, né? Então é uma das estratégias, percebe? E confirma com o cliente, né? Então você deu atenção, que legal, você que conhece, aí você dá uma puxada, faz uma demonstração, não é verdade, você que conhece, né? A pessoa, enfim, aí você dá atenção para o cliente, eu vi que você gostou e tal, e a pessoa tende a, né? Então essa é uma... Tende a partir para o fechamento da venda. Entra para o fechamento. E fechamento da venda não é finalizar o atendimento, é fechar a venda do item, sim, e entrar com uma venda adicional, fazer uma proposta de, né? Tem muita gente que confunde, a hora que fala fecha a venda, não é encerrar o atendimento, é fecha a venda do item e entra com os complementares adicionais, sim, né? Então, resumindo, se é um cliente vendedor auxiliar, deixa vender, não atrapalha. Sim. Se é um arrogante ou pessoa que está atrapalhando, procura trabalhar, dá atenção, puxa o nível, a pessoa tende a ficar quieta e aí você confirma e dá atenção para o comprador, para o cliente que está em compra, que a gente chama de shopper, né? E tem assim, alguns vendedores trabalham em dupla, né? Assim, que sim, pode ser uma solução também, né? Ótima, bem lembrado. Como é que funciona a dupla? Quando você percebe, né? Então isso vai muito de companheirismo, de time. Existe uma diferença aqui muito grande.
A gente usa muito a expressão, a palavra time de vendas, Sim. o time da loja e tal, o meu time, a minha equipe, né? Time, equipe e tal. E qual é a diferença de um grupo de pessoas para um time? Né? Um grupo de pessoas pode ser quaisquer pessoas. Eu estou parado na rua andando e vejo ali na esquina meia dúzia de pessoas aguardando o sinal abrir. Todo mundo no ônibus é um grupo de pessoas. É um grupo de pessoas, mas cada um com a sua vida, com as suas preocupações, com os seus objetivos, e um não tem nada a ver com o outro. Um time tem um objetivo em comum, não é? Sim. Estão jogando juntos e todos ali têm interesse de o seu time ganhar. Então, voltando então, quando existe um time, né, porque tem loja que, e aí é falha de gerência, é falha de liderança, você não tem uma equipe, um grupo coeso, um grupo coeso, um time jogando, né? Você tem um grupo de pessoas ali que estão ali, cada um por si e Deus por todos, né? Então, nesse caso, quando você tem um time, que você vê um colega que está atendendo um cliente acompanhado e o acompanhante está atrapalhando, procura encostar, oferecer ajuda, fala, você já conhece a loja, você viu como, né? E procura trazer, né, ali para deixar que o colega faça a venda. E vice-versa, depois vai acontecer o contrário, vai estar ali, né? Então essa é uma situação que o colega, como a gente costuma, forme duplas dentro da loja, um apoia o outro, né? Porque vai dar as condições para que o colega performe melhor, atenda melhor aquele cliente, porque tira o cara que está atrapalhando de perto e tal, né? Quando for o caso. Uma outra situação de trabalho em dupla que eu acho importante lembrar é quando, por exemplo, você precisa ir no estoque buscar mercadoria e às vezes o estoque é longe ou é complicado, ou você tem que estar procurando numeração, encontrar os modelos e tal, e leva um certo tempinho. Para quem está procurando, para quem vai buscar, não percebe. 5 minutos você ir, 5, 6, 7 minutos que você vai no estoque buscar lá 4, 5 modelos para trazer as opções para o cliente, para quem está fazendo isso não percebe. Para quem está esperando, fica 5 minutos parado numa loja olhando. É uma eternidade, Isso causa um desconforto muito grande que pode levar o cliente, inclusive, a ir embora. Tem uns que vão embora, está demorando. Então, não é incomum, né? Não é incomum. O cliente fala, avisa o vendedor aí que depois eu volto aqui e tal, e já era. Né? Ou o cliente se estressa. E aí, você atender um cliente que já se estressou, você está criando dificuldades. Então, uma das alternativas do trabalho em dupla é que o colega, quando percebe que o colega vai no estoque buscar um produto, encosta, se você está disponível, a loja está tranquila, sem movimento. Então, tudo tem que ter contexto, né? Tem que lembrar disso, né? É óbvio que a loja está bombando, está todo mundo ocupado, é uma situação. Eu estou me referindo à loja ali, aquele atendimento normal. Às vezes tem 1, 2 atendendo, tem 2 ou 3 ali, né? Um na vez, o outro ali que acabou de atender e tal. Percebe que o colega vai no estoque e tal, é a hora que, inclusive, é comum, se o time está bem alinhado, fala assim, dá atenção para ele aqui que eu vou ali no estoque, então você já encopa, tudo bem e tal, né? E dá atenção. Esse papozinho, essa atenção que você dá para o cliente, oferece uma água tal, ou alguma coisa que o cliente está olhando, até o colega chegar, né? Ajuda muito. É muito legal. Cria porque até tem um compromisso a menos, assim, porque como é uma pessoa que não está te atendendo, de repente o cliente sente a vontade para perguntar de alguma outra coisa da loja, alguma outra assim. Né? Especialmente a atenção, né? Como a gente é carente de atenção. E quando eu sempre lembro o seguinte, o produto que você tem na loja, não é raro o teu concorrente ter também. Por que o cliente vai comprar de você? Só pelo preço? Não é? Muitas vezes não é pelo preço, pelo contrário, às vezes até tem mais barato em outro lugar, mas o cliente, não, eu prefiro ir lá, porque lá tem um atendimento espetacular, eu gosto da loja, eu confio na loja, se eu tiver algum problema eu vou lá, eles vão resolver para mim, não é? Então criar essa relação de confiança, de bem-estar, de bom atendimento é fundamental. Então isso passa por essa coordenação, um time coordenado, trabalhando em parceria, né? Então essa é uma sugestão de dupla. Funciona bem também. Funciona bem, né? Então, partindo para uma próxima situação que é bastante comum também, é cliente indeciso. Né? Sim. Que é bastante comum a gente ver nas lojas, tem muitos relatos de vendedores, né? Tem. O cliente entra, não sabe direito o que quer, não sabe se vai levar ou não, e fica ali, fica pensando e tal.
Como lidar com esse tipo de cliente? Boa. Cliente indeciso tem alguns equívocos que os vendedores menos experientes cometem. Primeiro, abrir muita possibilidade. O cliente indeciso é aquele cliente que fica assim, eu gostei desse aqui. Mas esse aqui também está tão bonito. E esse outro, agora me... E aí a tendência desse cliente é ficar indeciso. Ele não vai comprar porque ele fica indeciso. Então, primeiro, procure não abrir leque muito amplo de opções. Né? Faça uma investigação melhor e tal. Se o cliente... dá sinal que você percebe que ele gostou mais de um, tira da vista, né, e procura focar naquele produto e considerar que ele gostou daquele. Vem cá, vamos ver outro que vai combinar com esse aqui e tal, enfim, alguma coisa nesse sentido, uma venda complementar ou adicional, né? Então, uma boa dica, uma boa referência é essa. E tira a pressão, sempre tira a pressão e coloca de maneira hipotética. Isso também funciona. Você pergunta assim, se você fosse levar, né, assim, hipoteticamente, o que você acha qual você acha que ficaria melhor para você? Às vezes, quando você tira a pressão, se você fosse levar... Entre esse e esse aqui... Entre esse e esse, qual desses que você escolheu, que eu percebi que você gostou mais desses dois. Decidir, né? Você já induz e você já eliminou os outros. Você fala, olha, eu percebi que você gostou mais desse aqui. Entre esses dois, se você fosse levar, o que você acha que... Ou inverte. Se eu fosse comprar, qual que você me indicaria? Né? Aí o cliente tende a indicar. Né? Então, essa é uma das situações. Eu vou extremar agora. Tem cliente que não decide, também não vai embora e não compra. Sim. E fica. E às vezes a loja está entrando cliente, está entrando mais gente, e você está ali, está vendo que aquilo não vai. Eu sempre digo o seguinte, se você acha que o cliente gostou, que tem um potencial de fechamento, faça um fechamento agressivo. Fala, não, você vai levar. Pega e vai para o caixa. Dá aqui seu cartão. Dá aqui seu cartão e tal. Eu já vi muito vendedor fechar venda assim. Tá com seu cartão aí? Dá aí para mim. Deixa eu passar para você. Eu vi que você gostou, vou dividir para você. E manda. E o cliente dá. Eu já assisti essa cena assim na minha frente. E depois o cliente falar assim... Você sabe que se você não tivesse feito isso, eu não ia levar, mas eu vou levar, eu gostei do tênis e tal, sabe? E aí o cliente agradecer, né? Ou aquela situação, você pega o produto, não, eu vi que você gostou, você vai levar, vou fazer um pacote bem bacana para você e virar aqui, o cliente, não, e vai embora, né? Ótimo, ajudou o cliente a decidir. Decidiu, né? Ele já não ia comprar, fica ali, naquela coisa, nem ele vai, nem né? Então você ajudou o cliente a tomar uma decisão, mesmo que seja não. Ele não vai levar mesmo, sabe? Então já decide. Você tentou, fez todo um esforço, né? Claro que desde que isso tudo tenha passado por ali, né? Então, cliente indeciso, você tem elimine as possibilidades, porque quanto mais você abre, mais indecisão você causa, procura definir, tira a pressão para ver qual é a sinalização, parte com um fechamento mais agressivo quando for o caso, né? E nesse caso, assim, como o vendedor pode escolher o produto pelo cliente ou não? Ou ele deve indicar? Como é que ele pode agir nesse caso? Isso é uma armadilha que também o cliente indeciso joga para os vendedores, sabe? Que é assim, qual que você acha que é melhor? Sim. Desses aqui, qual que... Né? Isso é uma armadilha. O que você gosta mais. Quando o cliente joga para o vendedor, para a vendedora, tomar a decisão de escolha. É importante lembrar o seguinte, que gosto é uma questão complexa, sutil. Às vezes pessoal, né? Gosto é pessoal. Às vezes tem coisa que eu acho lindo e tal, que o meu cliente não usaria, acha ridículo. E vice-versa. Tem cliente que tem cada gosto que você olha que vai dizer, né? Mas gosto cada um tem o seu, né? Então, é perigoso. O que eu sugiro? Eu sugiro o seguinte, baseado no que você me falou, quer dizer, eu vou devolver para você, não sou eu. Né? E às vezes até eu faço esse disclaimer, olha, gosto é uma questão muito pessoal, mas eu vou te falar uma coisa, baseado no que você me falou, pelo que eu entendi, esse aqui vai atender melhor você. Né? Tipo assim, pelo que você me falou. Né? Então, a partir dos teus princípios, dos teus... da indicação que você me deu, eu acho que esse aqui vai ser mais adequado e tal. Dessa maneira. Mas evitar sempre dizer, eu prefiro isso aqui, porque sempre vai haver uma desconfiança do cliente. Quando você fala assim, somente ainda foram mais caros. O que eu ia falar.
esse aqui é melhor e ele é mais caro que o outro, o cliente vai achar que você está falando só porque é mais caro, que você está tentando empurrar o mais caro. Percebe o que eu estou dizendo? Então, para evitar isso, você justifica mostrando, olha, entendendo pelo que você me falou, eu acho que esse aqui vai ser mais adequado por isso, por aquilo. Concorda comigo? Aí o cliente, você usou uma técnica, deu a volta e jogou de volta para ele e pediu a confirmação. Né? É lindo quando você vê um vendedor que tem essa habilidade, que trabalha dessa maneira, né? E uma outra situação que é muito comum também é a questão dos descontos, né? O cliente pedir desconto, ou insistir no desconto, ou... Tem até uma outra situaçãozinha que é o contrário, quando o vendedor dá o desconto sem o cliente pedir, né? Bem lembrado. É um parênteses aí que a gente pode fazer depois. Bem lembrado. Mas, assim, comum acontecer. É comum, mas o cliente pediu um desconto, você já concedeu algum desconto ali que está dentro da sua alçada, aí o cliente insiste mais, chama o gerente. Existem muitas situações assim, né? Sim. Como que lidar, né, com essa situação? Ótimo. Aqui cabe um dia inteiro de conversa aqui sobre esse tema também, mas vamos lá. Deixa eu sabe o que me lembrei? Baseado nessa história, me lembrei uma vez eu fui no dentista e fazer um tratamento com um amigo meu, e eu fiz um tratamento e não perguntei o preço antes e tal. Sim. E a hora que terminou e tal, ele fez ali o que tinha que fazer, e aí eu perguntei quanto é que era, ele me deu um preço, nossa, tudo isso? Eu não imaginei que fosse tanto assim e tal. Ele, então, aí me deu um desconto. Fica bom assim? Eu disse assim, puxa vida, mas ainda está alto, né? Não tem como você melhorar isso aí? Então peraí. E me deu mais um desconto, né? Fica bom assim? Não tem como. Ele disse, nossa, mas você não... Né? Eu digo, você pergunta para mim se está bom, eu falo, não, você me dá desconto. Você concede. enquanto você está me dando desconto, eu vou chorar, né? Eu choro, você me dá, eu choro, você me dá, eu vou continuar chorando, você me dá desconto, né? Por quê? Aí ele falou assim, eu tenho que fazer seus cursos, não sei o quê, papapá, tal, né? Então é importante entender isso. Existem algumas técnicas aqui que são importantes. Primeiro erro gravíssimo que vendedor inseguro, que eu chamo até de não vendedores, né? A pessoa que às vezes está atendendo e não tem o domínio, o processo da venda, que é dar desconto sem o cliente pedir, sabe? Às vezes na negociação, tal, quantas vezes aconteceu, o cliente está disposto a pagar, né? Decidiu comprar e o vendedor, eu posso... No terminal já vi várias vezes, aconteceu comigo mesmo. Principalmente várias vezes, você está no terminal de venda, passou os itens ali e tal, sei lá, deu 210. Vou fazer 200 aqui para você. Sem eu ter pedido, eu já tinha aceitado pagar aquele preço e tal. Exatamente. É um agrado, ok, como cliente, ok, estou pagando menos e tal. Mas assim... Muitas vezes é um desconto desnecessário. Desnecessário, né? Já tinha comprado o produto e tal. Então, é importante assim... insegurança, às vezes, nessa situação do fechamento ainda vai lá e tal, porque é um agradozinho que ele fez, né? Mas, via de regra, você pede o preço, isso aqui é tanto, eu posso dar à vista, posso dar tantos por cento, e dá lá todo o desconto que tem já de cara, sem o cliente nem ter pedido, né? Então isso é um equívoco. Agora, vamos lá. Entra um pouquinho aqui em técnicas de negociação. Desconto é uma coisa que concessão, para você dar, você tem que ter um acordo, tem que ter a contrapartida, não é? E eu sempre dou a sugestão, algumas armadilhas que às vezes o vendedor cai. Por exemplo, um produto custa 200. O cliente fala assim, não, eu já achei por 180, faz 180 que eu levo, por exemplo, né? Faz 180 que eu levo. Em técnicas de negociação, a tendência sempre é o ponto médio de uma negociação. Eu pedi 200, você ofereceu 180, a tendência é fechar em 190. Oferecer 190. Então. E tanto que é comum aquela expressão, não, nem para mim nem para você. Vamos rachar aqui. Vamos rachar essa diferença aqui, eu vou fazer 190 e vamos... Né? Se você fizer isso, que risco você está correndo aqui? Eu estou numa posição de 200, o meu cliente está numa posição de 180. Eu caminhei para o 190, ou seja, eu dei uma concessão de R$10 aqui de desconto, sem a certeza que meu cliente ia aceitar ou não. Se eu faço isso, eu estou correndo esse risco. Se eu não sei se ele vai aceitar ou não, né? Então, se eu falar, não, vamos rachar essa diferença aqui, eu vou fazer 190, nem para mim, nem para você. E o cliente fala assim, não, pronto, 180. eu tenho uma nova situação, 180, 190. A tendência, 185, né? de diferença. Percebe o risco? Porque falta de estratégia, falta de domínio de técnica de negociação no padrão de concessão. Como é que eu sugiro? Bota hipoteticamente, se eu baixar 10, você melhora em 10 e a gente fecha em 190? Se eu baixar 10, você
melhor em 10? Sim. Percebe? Por que eu estou colocando se? Porque se você falar não... É condicional, né? É condicional, eu continuo na minha posição. Então, primeiro é isso. Segunda dica que eu quero dar. Então, muito cuidado nessa negociação de dar desconto, né? Não sai dando desconto assim para perder a oportunidade até do impacto do desconto. Sim. Segundo, se você tem, por exemplo, um desconto em percentual que você pode dar e na negociação vai ser adequado você dar esse desconto, às vezes o percentual é 3%, é 2%, 5%. Não é? E geralmente fica por aí os descontos, né? Ficam por aí. E aí, na cabeça do cliente, quando você fala, eu vou te dar 3% de desconto, 3 é um número pequeno. O cliente, sabe? E às vezes você já está sacrificando volta a margem. naquela mesma história da ancoragem, né? Exatamente. Então, o que eu sugiro? Se você vai dar um desconto, dê em reais. Às vezes, você está ali com o cliente, uma compra deu R$500, você tem 3% de desconto. 3 vezes 5, 15. Você pode fechar por até 485, né? Os 3% de desconto que você pode dar. Mas se você fala 3%, o cara está gastando R$500 na loja, né? Fica só isso, não, vê uma coisa melhor para mim e tal, e vai te apertar, né? Agora, se você fala assim, olha, não posso, meu preço já está no limite, eu não tenho, a nossa margem já é um preço de venda e tal, mas vamos fazer o seguinte, vou pagar teu estacionamento e mais um sorvete ali no McDonald's e tal, eu vou fazer 485 para você, vou te dar R$15 de desconto, né? Pô, meu estacionamento no shopping, o lanchinho ali que eu vou, sabe, o refrigerante, o café que eu vou tomar e tal, enfim, percebe que eu estou dando, o cliente percebe o valor do desconto que você está dando. Se você fala 3%, 3 é um número pequeno. Então, se o valor em percentual é pequeno, mas em reais ele é mais significativo, mostre para o cliente a quantidade de reais, o que significa aquele desconto que você está dando. Se é o contrário, às vezes é uma questão que o desconto vai representar 50 centavos, né? Aí você precisa valorizar o percentual. Olha, não tem desconto, já está, o preço aqui é esse e tal, mas eu vou aqui ainda te dar mais 3% de desconto. Percebe? Porque se você falar, eu vou te dar 75 centavos de desconto, o cara vai falar, não quero, não, fica aí, né, vou pagar. Se é para fazer isso, então... Se é para fazer isso, eu não preciso, né? Percebe? Então, desconto é isso, tem que saber trabalhar, não incentivar o cliente, porque tem vendedor que incentiva o cliente. Ele já está desconto, aí o cliente pede. Sim. Que é o exemplo que eu dei do dentista que eu estava lá, então. Ele falava, tá bom, assim, eu chorava, ele baixava o preço, ele estava me estimulando a não chorar mais, né? Então tem que tomar certos cuidados aí com relação a lidar com desconto, né? Sim. Uma outra situação bastante comum também é loja cheia, né? Sim. Dias de movimento, que a loja está cheia, a equipe está toda ocupada e tem aquela situação do cliente desacompanhado, que entra na loja e tal. Como lidar com essa situação num dia de movimento grande? Ótimo. Isso aí a gente chama de técnica do acordo. O que é a técnica do acordo? São várias coisas aí. Uma delas é você dar atenção para o cliente notar que foi percebido, né? Que foi... Porque às vezes o que acontece? A loja está vazia e você passa batido. Exatamente. O grande problema, e é interessante a gente entender isso, loja cheia atrai cliente. Sim. Né? Tanto que uma dica extra nisso aí é que quando a loja está muito parada, eu digo, movimente a loja, derruba uma seção, mexe e tal, é incrível, você começa a mexer na loja, desmonta uma vitrine, desmonta uma seção ali, começa a entrar cliente, né? A loja que está todo mundo parado ali, o cliente não entra, ali não. Então isso é psicológico, a gente chama isso de prova social, né? Se tem muita gente ali, se tem movimento ali, deve ter alguma coisa interessante. Então, isso funciona assim, fortemente na mente dos clientes. Então, tanto que quando a loja está cheia, tende a encher mais, a atrair mais cliente. E aí cria um problema, você tem uma quantidade limitada de vendedores dentro da loja, às vezes está todo mundo ocupado e o cliente entra. Aí é que entra a questão do ser notado, do ter atenção. Se eu estou atendendo um cliente e eu percebo que tem uma pessoa que acabou de entrar ali e dá uma olhada procurando algum vendedor disponível, não tem, dê atenção para o cliente, né? Cumprimente o cliente e diz, já te atendo, né? Só de fazer isso, você já tende a reter
o cliente na loja, o cliente se sente reconhecido, atendido. E por que eu estou dizendo? O contrário também acontece, é horrível. Às vezes você entra numa loja, está todo mundo ali e você é um fantasma, você anda para lá, anda para cá, ninguém olha para você, você não é notado, você se sente totalmente à vontade para ir embora. Se alguém te viu, te cumprimentou, disse, já te atendo, vai olhando aí que eu já, desocupando aqui, eu atendo você, a pessoa fica constrangida de ir embora, ela não é mais tão assim... Já cria um certo compromisso, né? Exatamente, um certo vínculo ali que fica desconfortável a pessoa simplesmente ir embora. E existe a técnica do acordo. O que é a técnica do acordo? Às vezes você percebe que aquele cliente que você está atendendo está mais ali só olhando, conhecendo a loja e tal, não está ali. Aí o que você pode fazer? E você percebe que tem cliente ali querendo comprar. O que você vai fazer? Vai fazer um acordo com esse cliente. Você vai dizer para ele assim, olha, posso te pedir um favor? Né? Pedir permissão. Quando você pede permissão, a tendência de todo mundo é falar, claro, sim, ou no mínimo assim, com a cabeça, né? Vai assentir, vai concordar. Não é? Aí você diz ali, eu vou só cumprimentar aquele cliente ali e já venho terminar com você. Pode ser? Fica à vontade, vai escolhendo que eu já venho terminar com você. Uma boa parte dos clientes, lembro sempre o seguinte, é percentual, né? Mas uma boa parte dos clientes vão concordar, não, tudo bem, sabe? E aí você vai ali atender o outro cliente. Se aquele cliente que você estava atendendo, você percebe que é um potencial de fechamento rápido, você vai fazer o acordo com esse aqui também. Bom dia, tudo bem? Olha, eu vi que você acabou de entrar aqui, eu estou terminando com aquele cliente, já venho te atender. Pode ser? Fica à vontade, vai olhando que eu já venho terminar com você. Né? Funciona, tá, tudo bem, então aí você volta ali, então você já criou a pressão na cabeça do outro, porque tem gente te esperando, né? E você, tanto é assim, que às vezes um colega desocupa e vai atender o cliente e fala assim, não, obrigado, eu já fui atendido, eu estou aguardando, né? Eu já vi isso acontecer, porque o vínculo foi tão forte ali que criou. Então, resumindo, dar a atenção para o cliente, nunca, jamais ignorar um cliente que entrou na hora, mesmo que você está ocupado, mesmo que você está dentro de uma vitrine, mesmo que está em cima de uma escada, olha para o cliente, cumprimenta, já te atendo, tal, fica à vontade aí, já vou ver para você. O cliente se sente reconhecido, atendido e isso é importante, essa atenção. Né? E uma outra situação que é comum os vendedores passarem também é o cliente que não compra nada, fica ali na loja, fica escolhendo, fica ali enrolando e tal. Até onde levar o atendimento? Assim, qual que é o momento que você pode dispensar ou não esse cliente? Você é obrigado a ficar ali até o cliente resolver ir embora? Ótimo. Como é que lidar nessa situação, né? É uma extensão da pergunta anterior que você fez. Sempre o que vai depender é o seguinte, eu sempre lembro os vendedores assim, se a loja está vazia, não faz sentido você dispensar o cliente, ainda que ele esteja só caroçando, como eles costumam dizer, né? Por quê? Quando você solta o cliente, você vai ficar parado lá, né? Então, entre você parado sem ninguém e você com alguém, ainda que caroçando, a probabilidade de você fechar negócio jamais é sozinho, né? Se você vai ficar parado, né? Então, fique com o cliente. Acompanhe, tente aplicar as técnicas e tal de persuasão, não é? De forçar, às vezes um fechamento forçado, uma técnica desse fechamento forçado que eu já indiquei dentre as diversas maneiras que a gente pode trabalhar o cliente. Agora, a loja está cheia, tem cliente esperando, volta na dica anterior. Pede licença, fique à vontade, eu já venho terminar com você, só vou dar uma atenção para aquele cliente, qualquer coisa você pode me chamar, tudo bem? Né? Geralmente o cliente, sabe, ali, você deixa ele à vontade, vai lá e vai dar atenção para os outros clientes. Então tem essas duas situações. Se é para ficar parado, fica com o cliente. Se você tem cliente esperando na loja que acabou de entrar, negocia e já vou terminar com você e vai para o outro, né? Sim. Uma outra frase que é um mantra aí do varejo e tal, né? Que é o cliente tem sempre razão. Sim. E muitos clientes levam isso para um extremo, né? Essa é uma boa. Acabam criando situações, às vezes, até constrangedoras dentro da loja. É meu direito, eu posso, eu sou cliente, eu que mando aqui e tal. Então, existe toda uma gama aí de situações em torno disso, né?
O que você pode falar para nós? É interessante. Existe uma máxima no varejo que a gente diz sempre o seguinte: o cliente sempre tem razão. E é verdade. Não é? É verdade. Aí alguém pode falar assim: não, mas tem cliente que não tem razão. Pois é, mas é preciso entender isso aqui. O que eu digo é o seguinte: por que o cliente sempre tem razão? Porque do ponto de vista que o cliente está pensando, ele acha que tem razão. É por isso que ele volta na loja para brigar, para discutir, para querer uma troca, querer o dinheiro de volta, ou querer falar com o gerente, aquela coisa que a gente sabe como é que é a conduta de clientes quando eles estão bravos, que eles chegam na loja e tal, não é? Então, existem algumas estratégias aí importantes de entender. Primeiro, por que o cliente está bravo? Ainda que ele não tenha razão. É porque ele acha que tem. Sim. Ele acha que tem razão, por isso que ele está brigando. Né? Então, se eu vou atender esse cliente, a primeira coisa que eu tenho que fazer é dar a razão para esse cliente, ainda que ele não tenha. E aqui tem uma estratégia. Porque muita gente fala assim, mas que absurdo, ele não tem, como é que eu vou dar razão para ele se ele não tem? Existe uma estratégia, que é o seguinte: olha, concordo com você. Quando você está num embate, que você vira para o outro lado e diz eu concordo com você, né, a pessoa para. Não, é mágico, a pessoa. Né? Por quê? Porque você já concordou com ela. Então, quando você concorda com ela, ela para de brigar. Por quê? Porque ela ganhou. Né? Ela venceu a batalha. Aí você vai dar a volta. Como? Do ponto de vista que você está olhando, eu também estaria bravo, sabe? Empatia. Nossa, eu concordo com você, eu também ficaria bravo. E aí eu vou explicar. Sabe o que é? É que você está, né? Aí você vai explicar que muitas vezes é uma falha no processo da venda, onde o vendedor não explicou adequadamente como é que usa aquele produto, como é que faz a manutenção adequada, enfim, não é? Então, é mostrar para o cliente que, olha, raciocinando do jeito que você está raciocinando, eu também estaria bravo, né? Mas vem cá, deixa eu te mostrar um negócio. E aí você vai argumentar, vai apresentar os argumentos para esse cliente, né? Se o cliente tem boa fé, porque tem os clientes de má fé, sim, com malandragem e tal, aí não tem aí é a lei. Sim. Né? E é importante lembrar a lei porque geralmente esses casos eles podem levar aquela coisa que a gente sabe que a gente vê muito em filme americano, como nos Estados Unidos a legislação permite o dinheiro de volta. Sim. Né? Então é comum às vezes o cliente quer, não, eu quero meu dinheiro de volta. Sim. Né? Porque que eu acho que é um ponto importante porque a legislação é de cada país, né? Sim, vamos lembrar, então, exatamente. Não só essa situação como em outros, né? Exatamente. Mas no caso lá é possível, né? Aquela coisa como em filme, a mulher pega um vestido, não tira a etiqueta, vai na festa, exatamente. E volta lá e devolver, porque ainda está com etiqueta e tal, eles podem devolver. Lá nos Estados Unidos, que a gente vê em filme, vê em série e tal, sim, é uma possibilidade real, eles têm esse direito lá. Isso. No Brasil, aí entra o Código de Defesa do Consumidor, isso, exatamente. Né? Não é assim, né? Quer dizer, vamos explicar que tem situações diferentes dependendo, né? Exatamente. Quais são as situações? Uma coisa que você colocou e é importante. Então, completando lá, o cliente, às vezes o cliente tem razão e às vezes não tem razão. Sim. Sempre a gente vai dar razão e depois mostrar por que eu pensando daquele jeito e tal, não sei. E às vezes o cliente nesse momento exige, não, porque eu quero meu dinheiro de volta, né? Por conta às vezes dessas influências, sim, de filme e tal, não sei o quê. Aí é que eu digo assim, como é importante conhecer o Código de Defesa do Consumidor. Porque as lojas são obrigadas a ter na loja, é só ler, né? Obrigadas a ter. Agora, não basta ter, tem que conhecer o código para poder, né? É a hora que você compra propriedade, você vai apresentar para o cliente. Como tudo nessa parte de direitos, vamos dizer assim, tem direitos e deveres, né? Dos dois lados, né? Exatamente. No caso do Código do Consumidor, ele é muito claro, se não me engano é o artigo 47, se eu não estiver equivocado. Falar para o editor botar o artigo embaixo aqui, só para o 42, 47, ter a informação correta. Sobre devolução de produto, trocas, né? Primeiro, vamos nas diversas situações. Sim. Primeiro, devolução de dinheiro, existe a previsão que é chamado de direito de arrependimento, né? Existe no Código Brasileiro essa possibilidade? Sim, mas em determinadas condições. Quais são essas condições?
Quando você compra o produto na ausência do produto. Né? Quando isso? Quando eu compro pela internet, por exemplo. Quando eu compro por telefone. Hoje é muito raro. Antigamente tinha um telemarketing, era mais comum. Catálogo, hoje, né? A venda por catálogo ainda tem hoje, né? Os vendedores de perfume e tal, não sei o que vende por catálogo. Né? Se você não tinha o produto presencialmente, foi só o catálogo, ou comprou porque viu um anúncio na TV, ligue agora, tal, faça o seu pedido, ou eu vi na rede social. Ou seja, comprei o produto na ausência do produto, né? Por um canal indireto de compra. Que não é a loja física. Que não é ali a loja física diretamente. Eu tenho direito de arrependimento. Eu tenho, tanto que esse é um dos problemas a serem administrados quando o pessoal fala, eu vou vender pela internet. Mas mesmo assim tem um prazo, né? Não é qualquer prazo, não é qualquer... Sim, né? Tem um prazo de 7 dias que é o direito de arrependimento. Após o recebimento. Né? Após o recebimento. Não às vezes você despachou, leva 2, 3 dias para o cliente receber. A partir do momento da entrega, da comprovação da entrega, ele tem 7 dias para se arrepender se ele comprou na ausência do... Então, quem vende pela internet, quem faz live shopping, quem vende faz catálogo no WhatsApp e manda para o cliente e tal, e o cliente comprar, você despachar, receber, e o cliente falar, não gostei, quero meu dinheiro de volta, você tem que pagar o frete de volta e devolver o dinheiro. Está na lei. É isso, desde que o cliente não tenha danificado o produto, que ele tenha preservado o produto. Abriu, arrancou a etiqueta, usou e tal, aí é Às vezes é importante as lojas que vendem assim ter as condições, né? Isso, deixar muito claro, as condições. As regras de devolução, de troca, não é? Então a devolução é essa, não pode danificar a embalagem original. Não, o cliente olhou, não era bem isso que eu queria, não, achei que fosse maior, ou não gostei dessa cor, ou qualquer coisa dessa natureza, o cliente tem direito se ele comprou. Ele não precisa justificar, né? Ele simplesmente fala, quero devolver. Desde que ele preserve o produto, eu quero meu dinheiro de volta, você tem que devolver. Então, nessas condições, nessas condições, né? Existe. Agora, o cliente foi na loja, viu o produto, olhou, comprou, pagou, e amanhã ou depois, ou meia hora depois ele voltou e falou, não quero mais, dá meu dinheiro de volta, não tem essa possibilidade. Isso não existe. Né? Inclusive, cabe aqui mais um detalhe, que é o da troca. Isso que eu ia abordar também. Né? A troca também tem algumas condições que são específicas. Vamos colocar 2 aqui. A troca por defeito. Eu levei o produto e está com defeito. Está torto, está quebrado. Não ligou, não funcionou. Não ligou, alguma coisa dessa natureza. O produto está com defeito. O que o Código de Defesa do Consumidor diz? Em linhas gerais, a loja tem 30 dias para resolver. Sim. O cliente pode deixar o produto aqui, você vai dar um protocolo, um recibo que ficou com esse produto e tem 30 dias para resolver. Olha só, 30 dias para resolver, o que está na lei. Né? Então, esse é o primeiro... Então, quando existe um problema de qualidade, né? Fabricação, a lei fala em vício do produto, né? O produto não atende a expectativa do cliente porque ele tem um problema, né? Efetivo, né? Um defeito, tal, uma coisa assim. Então, a loja tem até 30 dias para resolver o problema do cliente ou propor a devolução. Nesse caso, inclusive, cabe, né, você devolver o dinheiro do cliente, compensar o cliente ou o cliente aceitar um vale para um outro produto de valor equivalente. Essa é uma situação. O que eu quero lembrar aqui é não serviu, não gostou da cor, a troca de... Né? Eu comprei um presente, comprei uma numeração, dei o presente, a pessoa, não serve, não é meu número. E a pessoa vem na loja trocar. Então, veja bem, o que está na lei? A lei está dizendo o seguinte, quem comprou na presença do produto, comprou na loja? Sim. Tem que devolver? Não existe. Até porque não existe troca. Né? Dentro da lei, falando dentro da lei, na loja é todo dia, né? Mas o que está na lei e o que é a prática? Então é importante entender, primeiro, o que é troca? Troca, na verdade, é a loja comprar o produto de volta do cliente. Então, não é trocar. Você compra o produto de volta do cliente, são 2 transações, paga o cliente, vamos lá, entre aspas, e o cliente vai comprar o outro produto. Então, eu comprei um tênis 38, mas ficou grande, meu número é 37, né? Sei lá, eu ganhei um 38, meu número é 37, uma menina pode chegar na loja assim. Então, o que você vai fazer?
Tanto que na contabilidade eu tenho que dar uma entrada, não é simplesmente cancelar uma nota, né? Não, eu vou emitir uma nota fiscal de entrada. O que significa isso? Estou comprando o produto. Sim. E vou emitir uma outra nota de saída, de venda do produto e vou compensar o valor como se eu tivesse pagado aqui e recebido aqui. Né? Uma coisa compensa a outra. Então, na prática, não existe troca. É isso que foi feito. A loja tem a obrigação de fazer isso? Não. Se o cliente comprou na presença do produto, como é o que a gente está dizendo, a loja não tem obrigação de fazer obrigação isso. Legal, né? Obrigação legal. Agora vem o outro lado, que é o que eu ia dizer. Por que a gente faz isso? Por que a gente recomenda que faça isso? Para atender o cliente. Qual é o objetivo da loja? Não é encantar cliente, né? Então eu digo assim, a gente ganha, a gente conquista o cliente quando ele tem um problema dessa natureza e você pode resolver, resolva. Né? A lei diz que eu não sou obrigado. Ok, eu não sou obrigado, mas tem um monte de coisa que eu não sou obrigado, mas eu não sou obrigado a dar cafezinho, eu não sou obrigado a botar ar-condicionado na minha loja. Mas se eu botar um cafezinho gostoso, agradável, botar um ar-condicionado, climatizar minha loja, ter uma iluminação adequada, minha equipe treinada. Não, eu não sou obrigado a fazer isso, mas se eu fizer isso, eu vou encantar o meu cliente. Então, agora, é importante entender a lei para que você tome as atitudes adequadas a partir de critérios objetivos, legais, e você explica isso para o cliente. Se você tem um código do consumidor, você mostra, né, como já aconteceu. Eu me lembro, inclusive, de uma situação específica que, por conta da lojista entrar, que é uma empresa que eu dava consultoria, e você vai lembrar quem é, que tinha a pessoa, questão de crediário, a pessoa pagou, ficou com mais de uma parcela em aberto, no crediário do carnê dela, da loja e tal, ficou, sei lá, com 3 em aberto, né? Por exemplo, não pagou, venceu, não pagou, então ficaram 3 parcelas em aberto. Quando acontece isso, o que a loja faz? Inscreve no SPC. A pessoa queria, ela estava com 2 em aberto, nesse caso especificamente, né? E a loja inscreveu no SPC. Ela foi e pagou a mais antiga, e ainda ficou uma que fazia poucos dias, tipo, sei lá, 10, 15 dias que tinha vencido essa aqui. Sim. E essa aqui, tá. A norma de SPC, para colocar, dependendo da região, do estado e tal, no caso em questão, era 30 dias pela lei para colocar no SPC. 30 dias de vencido, podia pôr no SPC. Essa aqui tinha 45 dias, essa aqui tinha 15. A cliente foi na loja, pagou essa aqui, que tinha 45 dias. Como essa aqui só tinha 15, ela achou que, porque ela pagou essa aqui não precisava. Mas tem 2 modalidades na lei que você pode colocar, a loja pode colocar no SPC, ou por parcela ou por contrato. Se for por contrato, e era a situação do caso, ela só vai sair do SPC quando ela botar o contrato em dia. Se é por parcela e ela pagou a parcela que estava inscrita, a loja tem a obrigação de tirar. É que a loja, nesse caso, teria que inscrever as 2 parcelas. Exato, escreve uma, depois escreve a outra. Né, pagou aquela da baixa, e assim, uma parcela a parcela. Quando é por contrato, é essa situação que eu disse. Inscreveu o contrato, passou 30 dias vencido, só vai sair o contrato do SPC, a pessoa só vai sair quando ela botar o contrato em dia. O contrato inteiro, né? Exatamente, isso está na norma, no regulamento do SPC, na FCDL. Aí, essa cliente pagou uma lá, porque ela estava precisando do nome, para fazer algum procedimento bancário dela e tal, e ela foi na loja lá e levou uma procuradora do Procon, né? Lá, uma pessoa do Procon, e fazendo escândalo e tal. E a hora que eu mostrei a lei, que eu conversei com ela, que eu falei... A norma do SPC, né? Olha, a norma do SPC, ela na hora tirou. Inclusive a pessoa que era do Procon não sabia. Estava orientando errado. Estava orientando errado. Tá? A hora que eu mostrei a legislação, o que me suportou, o que me deu essa condição de ir lá e colocar com jeito e tal, né? Mas eu olhei e falei, não, aqui, ó, tá, a legislação é essa aqui, né? A loja estava resguardada dentro da situação. Então, conhecer a lei é fundamental, pelo menos esses fundamentos básicos. Eu lembro de uma outra situação também, que um cliente foi para a SPC por causa de 1 centavo. Você lembra desse caso? Lembro, claro. Que, no caso, essa loja aceitava pagamento parcial das parcelas de crediário, né? Sim. Então, a parcela era 35, você podia pagar R$34 e ficar... ou pagar 15, né? Eu só tenho 15 aqui, então já abatia 15. Abatia, ela aceitava pagamentos parciais de uma parcela. Isso. E numa situação dessa, a operadora de caixa lá, tipo, sei lá, era 3601,
Ela deu baixa só em R$36 e ficou um centavo para trás em aberto na parcela do cliente. Se não está a regra lá, ele... A regra ele vai simplesmente seguir a regra. Está vencido. Está em aberto? Sim. Sim. Passou o prazo de inscrição? Passou. Vai inscrever no SPC. Houve a inscrição no SPC por um centavo. Exatamente. E o cliente veio argumentar. E nesse caso tinha razão. A falha foi a operação da loja então tem que fazer acordo, cabe até indenização. Então, mas no caso assim, mas o recibo, vamos supor, o cliente veio do recibo, mas o recibo não era da quitação total. Exatamente, Então, mas a falha na quitação foi da operadora de caixa, que é por causa de um centavo e tal. Mas se você vai para... não, eu quero uma indenização, ela está com recibo. Não, mas teu recibo não quitou. Você não está quitado, né? Percebe o que eu estou dizendo? Então, como é importante... Por mais que não tenha sido um mal intencionado, lógico que não foi, mas foi um equívoco. Cabe uma defesa dizendo assim, o valor está em aberto, por mais que seja um centavo. Exatamente. Literalmente era um centavo nesse caso, mas Então, situações que podem acontecer e um mal-estar gigantesco. Exatamente. Né? Então, é importante isso. E tem outras situações assim que me ocorrem, de situações que a pessoa queria. Uma vez um juiz de direito numa loja dando carteirada, que ele queria o dinheiro de volta e tal. E por coincidência eu estava no shopping, ligaram para mim, eu corri na loja e tal. E aí eu fui conversar com ele. Não, eu sou juiz, que eu mando prender, não sei o que e tal. Uma pessoa estava totalmente fora da casinha. E por eu conhecer o Código do Consumidor, nem que ele fosse juiz, eu ainda disse para ele assim, mas doutor, o senhor que é juiz, tal, olha aqui o Código do Consumidor, tal, né? Quando eu fiz isso, ele catou a sacola e saiu. Poderia perfeitamente ter até devolvido, como eu já orientei lojas, não, devolve o dinheiro do cliente, faz a devolução e tal, porque pela gentileza, porque era uma situação que realmente não tinha como atender o cliente, devolve o dinheiro e tal. A pessoa chegou ali cheia de arrogância e tal, dando carteirada. Eu disse assim, é para dar carteirada? Está aqui a lei, né? E, enfim... Então, agora, por isso que eu digo assim, como é importante você ter esses conhecimentos básicos para que você tenha um atendimento adequado e não fale bobagem, não cause constrangimento para os clientes, né? Eu acho que assim, passamos por diversas situações aí hoje. Se você tiver mais alguma aí que você tenha dúvida, queira a nossa dica e tal, pode deixar aí nos comentários, né? É importantíssimo isso. O nosso objetivo aqui é atender as suas expectativas, trazer informação que seja relevante. Tem uma que eu acho importante para a gente finalizar, Bruno, que é falar sobre arrumação. Quando tem vendedor que às vezes está tá fazendo uma reposição de mercadoria e prioriza a arrumação, né? Eu sempre lembro o seguinte, a prioridade da loja, por que a loja está aberta? É para atender cliente. A prioridade 00 é o cliente. Você está arrumando, você está repondo, entrou o cliente, larga aquilo ali e dê atenção para o cliente, né? Porque quantas vezes a gente se sente ignorado, ou então o vendedor está arrumando ali, o cliente vai botar a mão e dizer, olha, assim, tipo, eu estou arrumando, você vai bagunçar aqui, né? E o cliente, opa, né? Então, como é importante a gente ter clareza de que a razão de você estar dentro da loja é atender cliente, né? Esse é o foco. Não tem, tudo que existe dentro da loja tem um objetivo, atender cliente. Para que tem balcão, para que tem vitrine, para que tem computador, para que tem... Tudo que tem dentro da loja é por conta dos clientes. Os clientes são as prioridades, né? Então, e às vezes a gente vê inversão, como eu já vi em loja, que o vendedor está ali arrumando e você entra na loja e ele está, porque não terminei aqui ainda, né? Qual é a prioridade? Então, toma cuidado com a arrumação, para não priorizar a arrumação em detrimento do cliente. É claro que a loja tem que estar arrumada, é claro que tem que ter mercadoria reposta, é claro que, né, se você não tiver organização, fica difícil trabalhar. Por outro lado, né, naquele instante, a prioridade é o cliente, dá atenção para o cliente percebe, gosta de ser percebido, de ser bem atendido, e depois você vem terminar o que você estava fazendo, né? Sim. Então, enfim, mas é isso. A gente espera ter atendido algumas expectativas, que alguma dessa dica que a gente trouxe aqui, uma ou outra, seja importante, ajude você a melhorar de alguma maneira os seus resultados, dê sugestões. Se tiver algum relato de alguma situação que você já passou, compartilha com a gente. Todo mundo que está assistindo o vídeo também é importante, porque uma situação legal, dessa, a gente tem, às vezes, já vi alguns vídeos no canal, né? Uma pessoa comenta uma situação, outra responde, e acaba virando
uma conversa ali. Exatamente, são quase 1000 vídeos no canal do YouTube, né? Se você não segue a gente no Instagram ainda, siga, os endereços todos das nossas redes sociais estão aqui, deixa seu like, comenta, dá sugestão, compartilha com quem você acha que vai ser relevante esse assunto, e se você está ouvindo a gente pelo seu tocador de podcast, né, também não esquece de seguir, enfim, de acompanhar o nosso trabalho. Beleza? Então é isso. A gente se vê no próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau. Até mais.